Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nessa aula aqui eu vou te mostrar 3 exemplos de formatação condicional para destacar primeiros e últimos lugares num ranking, tá? Então nesse primeiro exemplo aqui a gente está observando que nós temos os participantes, né, os pontos de cada um e a posição. Então nós vamos criar essa posição aqui, que ela vai ser feita através de uma função, e aí o Excel vai destacar automaticamente as 3 primeiras posições, nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo a gente vai destacar os 3 últimos lugares, independentemente de quantos lugares estejam disponíveis, tá? Inclusive se você adicionar mais participantes, o Excel vai fazer isso de maneira automática. E no exemplo 3 a gente vai fazer basicamente bem parecido, né, com o exemplo número 1 aqui, só que destacando cada um dos lugares, dos 3 primeiros lugares, com uma corzinha diferente. E aí, claro, isso aqui é tudo de forma automática, inclusive se você alterar as pontuações, o Excel também vai alterar tanto a posição quanto a formatação das linhas onde essas posições estão. O procedimento é bem simples, tá? Inclusive você pode fazer algumas adaptações depois para você brincar um pouquinho dentro dessa formatação condicional com algumas outras regras que você queira adicionar, ok? Vamos então ao nosso primeiro exemplo aqui, onde a gente vai destacar as 3 primeiras posições com uma única cor. Então a gente vai utilizar uma única formatação condicional que vai fazer o destaque das 3 posições, tá? É uma única regra. Bom, primeiramente a gente tem que definir então qual é a posição de cada um dos participantes de acordo com a quantidade de pontos, tá? Nesse caso, nós vamos utilizar a função ordem. Eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre a função ordem, caso você queira dar uma olhadinha, tá? É uma função bem simples. Eu vou dar uma pincelada nela aqui, você já vai entender necessariamente como ela funciona, tá? Mas se você quiser algumas opções, algumas considerações um pouquinho mais importantes, mais avançadas, é só dar uma conferidinha nesse vídeo aí que vai aparecer nos cards e na descrição, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui a função ordem, e quando eu digito ordem, o Excel vai sugerir para mim algumas funções com esse nome, mas o que interessa para a gente é uma dessas duas. Ordem.eq, né, ou ordem aqui no finalzinho com um sinalzinho de exclamação. Essa função ordem aqui com o sinalzinho de exclamação, ela ainda existe nas versões recentes do Excel para manter compatibilidade com as versões antigas, porque as versões antigas do Excel utilizam ordem. No nosso caso, eu vou usar aqui ordem.eq, mas você pode usar a função ordem também, tudo bem? Ordem sem o ponto .eq, também vai funcionar. O primeiro argumento dessa função é justamente o número, tá? Então a gente vai utilizar aqui a B2, que é justamente o número a ser analisado dentro de uma série de números. E ao dar ponto e vírgula, a gente entra no segundo quesito obrigatório, que é a referência. Ou seja, a gente vai analisar a B2, né, que é a quantidade de pontos, mas baseando-se em que intervalo, para o Excel definir qual que é a ordem desse número, né? Então a gente pode fazer de duas maneiras, tá? Nesse caso, a gente pode selecionar esse intervalo específico que contém os pontos, que seria de B2 a B18, ok? Mas eu vou fazer diferente, eu vou utilizar a coluna B inteira. Então eu vou dar um clique aqui, ó, tá vendo? Na letra B aqui em cima, no título da coluna, para que o Excel faça essa anotação para mim, ó, B2.B, porque eu quero a coluna B inteira. Isso significa que se eu precisar adicionar mais dados aqui, ou seja, mais pessoas, mais pontuações, eu não vou precisar ficar alterando a minha função ordem, tá? Eu não vou precisar ficar alterando ela aqui depois para alcançar mais dados aqui embaixo. Lembrando que a função ordem não vai analisar texto, né? Então ela não vai levar em consideração textos como cabeçalho e também não vai levar em consideração células vazias, tá? Mas preste bastante atenção que se você tiver qualquer outro número aqui embaixo, o Excel vai levar em consideração esse número sim, tá? Então só utilize a coluna inteira se você tiver certeza de que essa coluna vai ser usada apenas para esse propósito. Beleza? Vamos dar ponto e vírgula aqui. E o último argumento, que é opcional, é a ordem, se você quer classificar em ordem decrescente ou crescente. No nosso caso, a gente vai utilizar o número 0 referente a decrescente, porque nós queremos os números maiores nas primeiras posições, né? E os números menores nas últimas posições. Se você quisesse o contrário, você colocaria o número 1 aí. Vamos fechar parênteses e dar um Enter aqui. Então, o David, né, com 352 pontos, ocupa a 11ª posição entre todos os números contidos na coluna B. Agora nós temos que fazer com que o Excel analise as demais posições das outras células, né? Para isso a gente vai utilizar o autocompletar aqui, né? O autopreenchimento. O Excel então vai fazer a busca. Perceba aqui que a Jaqueline com 496 pontos ocupa a primeira posição, justamente porque 496 é o maior número aqui presente na coluna B. Uma observação importante aqui é que como eu arrasto aqui
para baixo, utilizando a coluna B inteira como parâmetro, o Excel sempre vai manter B e B aqui para mim, tá? Então ele analisa B12, mas sempre vai analisar o intervalo contido na coluna B. No entanto, se você estivesse utilizando um intervalo, então vamos tirar esse BB aqui e utilizar esse pedaço, tá? Só o intervalo de B2 a B18. Nesse caso, você precisaria travar o B2 e o B18 pressionando F4 no seu teclado, ou colocando o cifrão antes da letra e cifrão antes do número, para que esse intervalo fique sempre fixo, ou seja, seja uma referência sempre absoluta. Por quê? Porque nesse caso, quando eu descer aqui e fizer o auto-preenchimento, o Excel tem que manter a análise de B2 até B18, ele não pode descer assim como ele desceu com a B12 aqui. Tá? Então ele tem que analisar uma por uma? Sim, mas dentro do mesmo intervalo, tá? E não de um intervalo relativo que também vai pulando de um em um conforme a gente desce o auto-preenchimento, tá? Então preste atenção quanto a isso. Deixa eu só desfazer aqui para voltar com a minha coluna B inteira, que para mim é o mais interessante aqui nesse caso. Bom, nós temos nossa posição aqui, agora nós vamos fazer o destaque das 3 primeiras, né, de acordo com uma formatação condicional. Eu vou explicar, como eu sempre costumo explicar, regras de formatação condicional aqui no canal, tá? Sempre iniciando com a primeira célula do intervalo que a gente quer utilizar como parâmetro para formatar, né, e depois fazendo, então, a alteração da abrangência, que eu acho que fica muito mais simples de entender do que se eu simplesmente viesse aqui e selecionasse a coluna inteira, ou então esse pedaço, tá? Então vamos uma por uma, que vai ser muito mais simples de entender. Então, mesmo que a gente queira formatar a linha inteira, eu vou explicar para você como formatar uma única célula e depois fazer com que as outras 2 células da mesma linha sejam formatadas também, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, como eu disse para você. Eu posso formatar a posição, eu posso formatar os pontos ou o participante. Tanto faz. O que vai interessar para mim é o que está aqui na coluna C, mas eu posso formatar qualquer outra célula baseando-me no conteúdo da coluna C, tá? Mas nesse momento eu também vou formatar apenas a coluna C, tá? Então com a C2 selecionada, que é a primeira célula então do nosso intervalo de posições, a gente vai vir aqui na guia página inicial e grupinho estilos e clicar em formatação condicional e nova regra. O Excel até tem alguns tipos de regra, como esse aqui, ó, formatar apenas os primeiros ou últimos valores, né, os primeiros 10 ou os últimos 10 e tudo mais, tá? Só que a gente vai utilizar uma fórmula específica porque isso aqui vai deixar a nossa formatação condicional muito mais editável, caso a gente precise adicionar ou então editar alguns recursos, editar alguns parâmetros aí mais para frente, tá? Eu acho muito mais fácil, muito mais interessante a gente aprender através de fórmulas. Então vamos agora fazer uma análise da nossa lógica por trás disso tudo aqui. A gente vai precisar formatar então o número 1, o 2 e o 3, que são sempre as primeiras posições, são sempre fixos, sempre serão 1, 2 e 3, ok? Então a gente não tem um ponto de referência, sempre vai ser 1, 2 e 3. Só que aqui o Excel precisa formatar o quê? As células 1, 2 e 3. Só que a análise por trás da lógica é diferente. A gente precisa formatar o quê? As células 1, 2 ou 3. Porque a gente está analisando célula por célula. O Excel vai analisar uma por uma. Então, nessa uma célula que ele vai analisar, o número precisa ser 1, ou 2, ou 3. Concorda comigo? Então aqui a gente tem 3 opções disponíveis, uma ou outra. E existe uma função no Excel justamente que vai fazer esse teste para mim. O teste se uma célula contém um dado ou outro, né? Que é a função OU. Tá? Então a gente vai começar com ela aqui, ó, na descrição da regra, a gente vai digitar OU aqui. A função OU é muito simples, ela é uma função lógica que vai retornar verdadeiro ou falso. Então, se uma das condições for verdadeira, mesmo que as outras sejam falsas, o resultado vai ser verdadeiro. Ou seja, estando uma das condições atendidas, beleza, o resultado é verdadeiro e minha formatação condicional vai funcionar. Eu já tenho um vídeo sobre a função OU, caso você queira dar um pouquinho mais de atenção a ela e ver outros exemplos, né, com ela em funcionamento, porque aqui a gente não vai ver ela em funcionamento diretamente nas fórmulas do Excel, e sim na formatação condicional, tá? Vamos abrir parênteses aqui e a função OU, ela simplesmente suporta quantos parâmetros a gente quiser. Então todos eles aqui serão testados, ela retorna verdadeiro se um for verdadeiro e retorna falso apenas se todos forem falsos, tá? Então aqui qual é o meu primeiro critério verdadeiro? Eu quero destacar o número 1. Então a minha célula C2, né, que é a primeira célula do meu intervalo, então eu vou dar um clique nela aqui, precisa ser igual a quê? A 1. C2 igual a 1, certo? Ponto e vírgula, agora a gente vai partir então para o nosso segundo parâmetro. Ok, então ou C2 igual a 1 ou o quê? Ou C2 novamente é igual a 2, certo? Que a gente está testando as posições. E mais uma condição, ponto e vírgula, terceira condição, C2 tem que ser igual a
3. E aí a gente fecha o parêntese, porque nós atingimos então a nossa quantidade de parâmetros necessários. Ou C2 é igual a 1, ou C2 é igual a 2, ou C2 é igual a 3. Uma dessas três condições tem que ser satisfeita. Ou uma, ou outra, tá? Não as três de uma vez, que isso é impossível, né? E aqui a gente não vai precisar de um sinal de igual para definir um valor para a função ou, tá? Porque a função ou já vai retornar verdadeiro e falso. Então a gente não precisa testar se é verdadeiro ou se é falso, porque a função dela é justamente fazer isso, retornar verdadeiro ou falso, porque ela é uma função lógica, tá? No entanto, é interessante que nós prestemos atenção num pequeno detalhe aqui. Quando a gente for passar essa formatação condicional aqui para baixo, né, quando a gente for expandir ela, o Excel não pode se basear apenas na célula C2. Ou seja, ele não pode formatar minha planilha toda apenas analisando o conteúdo que está em C2. Portanto, a gente vai ter que tirar esse cifrão aqui do 2. Tá? Então, a gente mantém o cifrão na coluna C? Sim, necessário. Por quê? Porque ele só pode analisar a posição da C. Tá? É o conteúdo contido na coluna C. As nossas posições estão aqui, então ele não pode analisar a coluna B ou a coluna A para definir qual a posição número 1, 2 ou 3. Mantém C, mas tira o cifrão do número 2. Tá? Então a gente não vai travar a linha 2, porque ele precisa depois analisar a 3, a 4, a 5 e assim sucessivamente. E é basicamente isso. Agora a gente vai dar um clique em formatar aqui e definir uma formatação específica para essa regra específica, né, se ela for verdadeira. Nesse caso, eu vou colocar aqui um preenchimentozinho amarelo, tá? Mas aí você pode colocar quantas formatações você quiser numa mesma regra, tá? Eu só vou mexer com o preenchimento por enquanto. Agora eu vou pressionar um OK aqui e um OK aqui. Não mudou nada, né, porque a minha posição aqui é número 11. Mas vamos supor que eu coloque uma quantidade maior de pontos aqui, 950. Agora o David ocupa o primeiro lugar, tá? Então a minha regra é aplicada. No entanto, é claro que o número 2 e o número 3 aqui não receberam a formatação porque, como eu disse para você, a gente aplicou a formatação apenas na célula C2. Então, com ela selecionada, por ser justamente a única que contém a regra, a gente vai dar um clique agora em formatação condicional, gerenciar regras e fazer as alterações necessárias na nossa regra, tá? Que alterações são essas? Por enquanto, a fórmula continua a mesma, tá? É exatamente isso aqui. Mas o campo de aplicação tem que ser alterado, porque aqui o Excel está aplicando essa regra apenas na célula C2, ele não está considerando todas as outras, né? Então a gente vai dar um clique aqui na setinha, e aí o que você pode fazer? É claro que você pode selecionar esse intervalo específico, caso você vá manter apenas essa quantidade de dados e não vá alterar mais nada, né? Mas você pode selecionar a coluna C inteira, dando um clique aqui ó, no C, aqui em cima, tá? Então o Excel vai trazer a coluna C como campo de abrangência. O que vai acontecer nesse caso? Então o Excel vai destacar a 2 e a 3 aqui, tá? Então vamos mudar aqui, vamos colocar 920 para que o Sebastião fique em segundo lugar. Tá vendo? Agora ele destacou 1, 2 e 3, né? E aqui que o 3, né, a Samantha era 3, agora ela virou 4 e obviamente ela não é formatada, né? E agora, para a gente finalizar, a gente vai estender esse colorido, né, para as demais células, né, dessa mesma linha. Você não precisa criar uma nova regra para isso, tá? Então aqui com qualquer célula selecionada aqui dentro, porque lembra que agora a nossa regra está contida dentro da coluna C inteira, né? Então com qualquer célula selecionada, ainda que ela não satisfaça os nossos critérios, a gente vai dar um clique aqui em formatação condicional, gerenciar regras, e agora a gente vai mudar então o campo de aplicação. Ao invés da coluna C, a gente vai dar um clique aqui, selecionar então da coluna A até a C. Ou seja, a gente vai selecionar dos títulos da A até a C. Vamos fechar aqui e vamos dar um OK. Perceba agora que eu tenho então a minha linha toda sendo formatada, baseando-se, claro, no conteúdo da C. Então a gente continua testando o quê? C2, C3, C4, mas a aplicação ela não fica restrita apenas à célula da coluna C. Então ela também se mantém para a coluna B e para a coluna A, respectivamente. Eu vou passar agora para os três primeiros com cores distintas, depois a gente volta aqui nos três últimos, porque os três últimos exigem uma formatação muito diferente, uma fórmula bem diferentezinha aqui, com uma funçãozinha a mais, tá? Depois eu vou explicar ela um pouquinho mais complexa, tá? Mas, utilizando o que a gente já sabe dessa aqui, a gente vai fazer essa aqui, tá? Os três primeiros, só que com cores diferentes. O 1, o 2 e o 3 terão cores diferentes. Se eles terão cores diferentes, é porque serão feitos através de formatação condicional diferente. 3 regras nesse caso aqui. Aqui eu não vou me alongar tanto, tá, quanto a explicação da função ordem, por exemplo, porque você já sabe, tá? Então vou fazer aqui a função ordem de B2, vou selecionar a coluna B inteira como parâmetro, ponto e vírgula 0, para fazer então a ordem decrescente. Fechar parênteses aqui, vamos dar um Enter e agora eu tenho então as minhas ordens aqui, baseando-se no que a gente já fez no primeiro exemplo. O
que a gente vai fazer nesse caso? Utilizando a primeira célula também da coluna C, seguindo a mesma etapa que a gente fez no primeiro exemplo, a gente vai criar uma nova regra de formatação condicional em fórmula, né, claro. E aqui, nesse caso, a gente só vai precisar testar se é igual a 1, se é igual a 2 ou se é igual a 3, né? Então aqui nós vamos criar 1 para 1, 1 para 2 e 1 para 3, tá? Então, sinalzinho de igual, vamos clicar aqui na C2 e vamos simplesmente colocar igual a 1, ok? Primeira posição sempre vai ser o número 1. Só que aqui a gente também tem que lembrar, claro, de tirar o cifrão do 2, porque o Excel precisa analisar as demais células da coluna C, mas não jamais tirar o cifrão da coluna C, porque funcionaria se a gente aplicasse apenas a formatação na coluna C, mas se a gente for expandir para A e para B, o Excel também vai jogar isso aqui para A e para B, e aí já não vai funcionar, porque ele precisa analisar a posição apenas na coluna C. Não tem que analisar nada na coluna A e na coluna B, tá? Então mantém o cifrão da C, mas tira o cifrão do 2. Simples assim. E agora a gente vai dar um formatar aqui. E aí para o número 1, eu vou escolher, claro, um ouro, né? Então vamos simbolizar assim com o número 1. Então fique mais um amarelinho. A gente vai dar um ok, ok. E aqui não funcionou por enquanto, né? Mas vamos colocar uma pontuação grande aqui, a gente vai ver que está funcionando, tá? E a gente vai vir aqui em formatação condicional agora, gerenciar regras para alterar a abrangência, né? Então, ao invés de abranger apenas a célula C2, a gente vai dar um clique aqui e já vamos colocar para a linha inteira, tá? Então, vamos selecionar aqui coluna A, B e C, as 3 colunas aqui em cima pelo título. Fechou aqui, deu um ok, beleza. Então, a minha linha toda está sendo selecionada. Bom, agora o processo é muito fácil, né? Muito intuitivo. A gente só vai criar a mesma regra e trocar o 1 pelo 2, né? Só que aqui vale muito um detalhe. Se você for criar uma regra do zero, então você pode fazer exatamente como eu fiz do começo, né? Clicar na primeira e fazer toda aquela regra do zero, tá? Mas se você já tem umas versões mais atuais do Excel, então com qualquer célula que você selecionar aqui na coluna C e ver aqui em formatação condicional e gerenciar a regra, você vai conseguir ver a regra aplicada. Nesse caso específico, tá? Nas versões mais recentes, você tem esse botãozinho aqui, regra duplicada, que eu acho que deveria ser duplicar regra, né? Para manter o padrão aqui do português contido nos outros botões, né? Mas vamos lá, regra duplicada. O que esse botão faz? Ele duplica uma regra de formatação condicional, a regra que está selecionada nesse caso. Então, se você não tem esse botão, você vai precisar criar depois as regras do zero. Então, aí você pode começar aqui da primeira célula, como a gente fez. No entanto, se você tem esse botão, você só vai dar um clique aqui e duplicar a regra, e aí ela vai se tornar exatamente igual. Nesse caso, a gente só vai editar, não vai precisar fazer do zero. Então, eu vou pegar aqui essa segunda, vou dar 2 cliques nela para editar, e aí eu vou trocar aqui para 2. Então, perceba aqui que o Excel fez, ele trocou de C2 para C1, tá? Exatamente, porque ele está analisando, como ele está analisando a coluna inteira, então ele já automaticamente começou da primeira posição, tá? Do número 1 aqui, tá? Então, é normal que ele volte, que ele substitua C2 para o C1, tá? Não tem problema. C1 igual a 2, e agora a gente vai formatar aqui com uma cor diferente. Então, vamos colocar um cinza, que seria o prata, né? Então, vamos dar um ok, ok, e ok. Agora tá vendo que, se bem que esse cinza aqui eu acho que é melhor a gente colocar um mais escurinho, porque a planilha já é cinza, né? Então vamos colocar um cinza mais escuro aqui só para deixar um destaquezinho um pouquinho maior, tá vendo? Então o número 2 está aqui. E aí a gente pode fazer novamente aqui uma duplicação de regra, né? Regra duplicada. E aqui a gente vai colocar, não vai fazer diferença, tá? A ordem aqui, porque não tem como uma posição ser a mesma que a outra, tá? Então, não tem esse problema. Então, a gente vai colocar aqui número 3 e simplesmente vai clicar em formatar, e agora a gente vai colocar esse laranjinha aqui para significar o terceiro lugar, tá? 3, 2, 1. Se você quiser organizar, pode organizar, tá? Só para ficar bonitinho, coloca o 1 ali, o 2 aqui, tá? E o 3, tá? Usando os botõezinhos aqui de ordem, mas não vai fazer diferença nesse caso específico, tá? Então, o Excel copiou tudo, tanto as fórmulas, quanto a formatação, quanto o campo de aplicação. Então, a gente só mexeu na formatação e na regra em si. Vamos dar um ok e agora, belezinha, tá? 1, 2 e 3 funcionando. Vamos alterar esse número aqui para 994. Então, esse aqui agora é o primeiro lugar, esse é o segundo e esse é o terceiro. Se eu vier aqui, por exemplo, colocar 1500, agora esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, e tudo funcionando de maneira dinâmica. Inclusive, claro, como a gente colocou aqui uma regra abrangendo a coluna inteira, eu posso colocar um novo nome, por exemplo, o Edivaldo aqui, ele fez 2.000 pontos, tá? Então aqui o Excel já vai buscar para mim a função ordem automaticamente aqui, senão você poderia vir aqui e simplesmente puxar, né? Para o Excel fazer as demais aqui, os demais auto-preenchimentos.
preenchimentos, e agora esse aqui se torna 1, 2 e 3. Perceba que eu não precisei mexer na regra, claro, para que o Excel acompanhe, então, o meu prosseguimento de dados. E agora, então, nós vamos para o nosso último exemplo, que é um pouquinho mais complexo. Por que um pouquinho mais complexo? Vamos aqui já fazer, então, a função ordem para deixar tudo prontinho, como a gente já sabe, né? Então, eu não vou me delongar muito nisso aqui, ok? Então, aqui a gente já tem as posições de todos os participantes. A lógica dos 3 últimos lugares é um pouquinho diferente. Por quê? Aqui nós temos 17 posições, tá? Então 17 participantes. Apesar da linha 18, né, a gente tem que lembrar que a gente tem uma linha de cabeçalho aqui. Então 17 posições no máximo. Então os 3 últimos a gente poderia fazer mais ou menos como a gente fez aqui, né? Então 1, 2 e 3 a gente colocaria nesses 3 últimos o quê? 17, 16 e 15. Mas, e se eu colocar mais participantes? Porque aqui, se eu colocar mais participantes, os 3 primeiros continuarão sendo 1, 2 e 3. Mas os 3 últimos, a coisa muda um pouco de figura. Porque se eu colocar mais participantes, agora o meu último lugar não vai ser mais o 17, vai ser o 18. Isso vai, consequentemente, mudar tanto o penúltimo quanto o antepenúltimo lugar também. Como é que eu resolvo esse impasse? Existem maneiras diferentes de fazer isso, mas eu vou explicar uma que eu acho bem fácil, tá? Existe uma função no Excel chamada continum. Essa função, cont.num, tá vendo aqui? Com acento, tá? Cont.num, vai contar dentro de um intervalo quantos dados representam números. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir continum e vou selecionar a coluna B inteira, tá? Eu vou fechar parênteses aqui. Olha só, ele vai contar 17 dados numéricos. A função continua, ela só vai contar células que contêm números. Então, células vazias ela não conta, nem células com texto. No entanto, se você tiver uma célula zerada, ela vai contar, tá? Então, eu tenho 0 aqui, 18, ok? Tem 18 números aqui, tá? Então, o 0 entra na conta sim, tá? Só células vazias que não entram na conta. Esse erro ND aqui é porque o Excel puxou a ordem aqui e agora ele não está achando nenhum número, ele vai dar um erro não definido, tá? Não tem problema. Inclusive, você pode consertar esse erro aqui, caso você queira estender sua ordem até lá embaixo, até, sei lá, a linha 100, você pode consertar esse erro com a função se erro. Eu já tenho um vídeo sobre ela aí, tá? Não é o propósito desse vídeo. Ok, aqui a gente tem 17 posições, 17 números, né? Quais serão, então, as nossas 3 últimas posições? A continum, de todos os valores numéricos, né? Ou seja, de todos os pontos que a gente preencher, porque sempre que tiver ponto aqui, sempre vai ter um participante, concorda? Então, vai ser a continum. Depois, o penúltimo lugar vai ser a continum menos 1. E o antepenúltimo lugar é a continum menos 2. Concorda comigo? Vamos fazer? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira posição. Se você ainda não compreendeu, você vai compreender na hora de fazer, tá? Formatação condicional, nova regra. E vamos utilizar uma fórmula aqui. Agora, eu tenho que entender o seguinte, que o Excel ele tem que destacar um dos 3 números, certo? Então, exatamente como a gente fez no primeiro exemplo. Ou ele vai destacar o último, ou o penúltimo, ou o antepenúltimo, né? Então, um dos 3. Então, a gente vai utilizar a função O novamente, abrir parênteses aqui. E agora, qual que é o destaque que a célula C2 tem que ter? Qual que é o parâmetro, né, para a gente analisar a célula C2? A gente vai dar um clique em C2, e aqui a gente já pode tirar o cifrão do 2, como a gente já aprendeu, né, para manter o cifrão apenas na coluna. E vamos colocar um sinalzinho de igual. Então, C2 precisa ser igual à última posição que eu tiver. A última posição que eu tiver é geralmente a quantidade de números que eu tiver em uma das colunas, ou de B ou de posições, porque as duas são numéricas, mas vamos utilizar a B como parâmetro. Então, aqui a gente vai colocar cont.num, preste atenção aqui que o Excel não vai fazer a sugestão da função, tá? Então, ela é cont. E o num tem um acento no U, tá? Cont.num. Abre parêntese, e aí eu vou utilizar o mesmo parâmetro que eu usei anteriormente, tá? A coluna B. Lembrando-se sempre de deixar a coluna B travada, tá? Porque quando eu clico aqui, o Excel já trava, mas se você for digitar, então você precisa se lembrar de colocar um cifrão na coluna B, porque depois, quando a gente for fazer a expansão, o Excel não vai poder contar a coluna A, por exemplo, porque ele não vai achar nada aqui. Não tem nenhum dado numérico aqui, então daria erro na nossa formatação, tá? Então mantenha a coluna B travada. Fechamos parênteses então. Então, primeira condição, C2 precisa ser a quantidade de números que existe na coluna B, ou seja, 17, que é a quantidade máxima de posições, ou seja, a última posição, 17. Ponto e vírgula, agora nós temos aqui, lembrando que esse parêntese que eu fechei, tá, é o parêntese da continum, o parêntese da função O ainda está aberto, tá? Então aqui o segundo argumento da função O é o quê? C2 novamente, eu acho que vai ser interessante a gente copiar, tá? Vamos copiar isso aqui, né? Então C2, só para a gente manter, tá? Botão direito aqui, copiar, ok? E vamos botão direito aqui, colar. A gente vai manter a mesma regra, C2 continum B
B. Só que aqui, ao invés de a gente finalizar com BB sem nada, a gente vai tirar um de continuum, tá? Então, fechou o parêntese da B, claro, porque o continuum tem que retornar 17 nesse caso aqui, específico nosso agora. A gente vai colocar menos 1 no final, porque agora o Excel tem que testar se C2 contém o número 16, que é o penúltimo, né? Ponto e vírgula, e agora a gente vai dar um outro colar aqui, ok? Tirar esse ponto e vírgula do final, e agora a gente vai colocar o B2, o menos 2. E aí sim, a gente vai fechar o parêntese aqui, que é o parêntese da função ou. Resumo de tudo, o Excel está testando se C2 é igual à contagem numérica da coluna B, que é 17, ou se é 17 menos 1, que é 16, ou se é 17 menos 2, que é 15. Né? E esse número vai sendo alterado conforme eu tiver uma quantidade diferente de números dentro da minha coluna B. Né? Então vamos dar um clique em formatar aqui. E agora, como eu vou formatar os três últimos com uma cor só, então eu vou colocar essa corzinha aqui, laranja mesmo, ok, ok. Por enquanto não está funcionando, como a gente sabe, porque a formatação está restrita à célula C2. A gente vai em gerenciar regras, vem aqui na aplicação, vamos selecionar então da coluna A até a coluna C, como a gente já fez anteriormente, e vamos dar um ok para ver como está funcionando. Ó, 17, 16 e 15, as últimas posições. Se eu chegar aqui, por exemplo, e colocar como a gente fez ali o Edivaldo, e dar uma pontuação para ele, vamos colocar aqui 160, agora o Edivaldo é o 17. E a última posição é da Patrícia, que é 18, e o César agora é 16. Perceba que o número 15, que era o antepenúltimo, ele já não está sendo mais formatado, porque ele não está entre os três últimos. Os três últimos agora são 18, 17 e 16. Olha a função funcionando aqui, o último é 18, então eu tenho 18 dados, ou seja, a minha última posição vai ser a 18. Se eu vier aqui e colocar mais alguma pessoa, então a Maria, vamos colocar aqui 1000. Tá, para Maria, tá? Agora a Maria é número 1, tá? Só que a gente tem agora 19 posições. Então a Patrícia agora assume a posição 19, 18 e 17, ou seja, 16 já não cabe mais na nossa lista de três últimos, ok? Bacana, né? Deixa eu só tirar esse 19 daqui, deletar, porque ele não vai fazer diferença pra gente, né? Bem, espero que você tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida ou queira acrescentar algum conteúdo, alguma dica, alguma coisa interessante a esse vídeo, fiquem à vontade na área de comentários. E claro, para baixar a planilha, é só acessar os links aí na descrição do vídeo, baixar tanto a planilha crua para você treinar, quanto a planilha pronta com todas as regras aplicadas exatamente, né, como eu fiz aqui no vídeo. Eu espero então te encontrar numa próxima aula para a gente aprender um pouquinho mais de Excel. Até lá então, abraço!